Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Introdução à Teoria Literária. E para começar, clica no joinha, se inscreve no canal se você é novo por aqui e clica aí no sininho para poder você receber todas as notificações assim que a gente colocar um material novo aqui no nosso canal. Antes da gente começar o tema de hoje, vamos recapitular um pouco do que a gente viu no episódio passado? Anteriormente, a gente viu que nem objetivamente a gente conseguia definir a literatura e subjetivamente a gente ficava completamente perdido naquele mar de possibilidades. Então, a gente apresentou no último vídeo uma proposta que talvez possa responder um pouco às nossas indagações sobre a literatura. Mas a gente pode se lembrar também que ela mudou a nossa pergunta. Não se trata mais de o que é literatura, mas como é a literatura. Afinal de contas, que proposta é essa? A proposta é a proposta da fenomenologia, ou seja, a literatura ser percebida como um fenômeno pela consciência. Então, ela seria percebida como um fenômeno entre a sua natureza objetiva e a sua dimensão também subjetiva. Agora, na prática, isso funciona? Vamos ver. Bom, a partir dessa noção de que a literatura é um fenômeno percebido pela consciência, essa crítica que vai desenvolver esse tipo de interpretação fenomenológica da literatura vai tentar aprender a literatura, ou seja, ler os poemas, ler os textos literários como se eles fossem um produto ou um fenômeno da consciência do autor. O leitor, nessa atividade, ele vai ter que se portar de maneira desinteressada. Só assim, de maneira desinteressada, ele vai poder captar os sentidos essenciais que as obras trazem para nós. Então, o leitor que estiver praticando essa interpretação de texto fenomenológica, ou seja, da literatura como um fenômeno da consciência, ele não vai estar nem aí para a vida do autor, para o contexto histórico, ele não vai estar preocupado com essas coisas, porque ele tem que se portar desinteressado. Ele precisa deixar que a obra fale com ele e para que ela assim possa expressar a consciência do autor. O leitor, quando ele está interessado, ou melhor, quando ele está tentando exercitar essa leitura, essa interpretação fenomenológica, ele não está preocupado com a vida do autor, com o contexto histórico, com nada disso. Aliás, ele precisa então deixar a obra falar, já que ela é uma expressão da consciência do autor, das relações do autor com o tempo, com o espaço, com o seu eu e com os outros eus. Então, o sentido das palavras, a linguagem, ela vai portar esse sentido essencial que o leitor se coloca em relação com o texto, então ele pode se apropriar, digamos assim, pode entrar em relação com esses sentidos. Isso funciona? Bom, tem críticas. Quais são as críticas? As críticas é que esse método ele despreza completamente as condições de produção da literatura. Esse método, para muitos críticos, ele é um método meio sem pé nem cabeça. Por quê? Porque ele despreza as condições históricas, ele despreza a história, né? Ele não está nem um pouco interessado sobre aquele sujeito histórico, né, que é o autor, sobre a biografia dele, sobre a intenção do autor nos sentidos do texto. Ele acha, ou melhor, quem aplica esse método acredita que assim ele vai captar a essência do texto. Então a crítica que se faz é essa, que esse método não é um método muito confiável de interpretação literária. Qual seria a solução, então, a partir dessa proposta? Bom, pensando nisso, um dos filósofos, que é um dos mais conhecidos filósofos como herdeiro dessa tradição fenomenológica, é o Heidegger. E o Heidegger vai propor que a relação do ser com a linguagem
ela já pressupõe uma historicidade, já está dado pela própria condição do ser no mundo. Ou melhor, vou explicar isso, como que isso funciona na prática. Ao ler um poema, nós já temos, por mais que a gente esteja tentando exercitar uma leitura desinteressada, por mais que a gente tente não observar o contexto histórico, a vida do autor, todas essas condições materiais, por mais que a gente se esforce, essas condições já estão entranhadas na gente. Elas já só fazem parte da gente. Quais são as possibilidades da leitura fenomenológica? Ela garantia que os críticos que utilizavam esse método de interpretação, se é que a gente pode chamar de método, eles se movimentassem com mais fluidez, né, entre as obras literárias. Inclusive, no exercício de fazer comparação entre uma obra literária e outra, isso possibilitava que ele pudesse fazer comparações entre obras produzidas em contextos completamente diferentes. Inclusive, essas comparações, às vezes, geravam situações, relações entre essas obras completamente inesperadas. Porque você tinha uma certa liberdade para poder se mobilizar entre as obras que você tinha à sua disposição, que você queria fazer a análise. De acordo com Heidegger, então, a historicidade não pode ser desprezada. Entretanto, o Heidegger, ele ainda assim propõe que a gente esteja aberto para a obra literária, que a gente leia o poema sem querer construir um sentido sobre ele. O próprio poema vai nos fornecer essas condições históricas. Elas estão implícitas ali. A própria forma do poema, o próprio texto já vai trazer implicitamente essas condições históricas. E aí, o que você acha? Você acha que os dois métodos são diferentes? Você acha que dá para poder fazer uma leitura de uma obra literária sem considerar o contexto histórico? Você acha que essa leitura pode ser mais prazerosa? Você acha que essa leitura pode ser uma leitura mais confiável? O que vocês acham a respeito disso? Aliás, a interpretação fenomenológica, essa que a gente não precisa se preocupar com o contexto histórico, e a interpretação existencialista, que é essa do Heidegger, na qual o contexto histórico ele já vem escondidinho ali de brinde na análise, mas você não precisa se preocupar com ele. Vocês acham que ela tem alguma diferença? Ou vocês acham que elas são um pouco parecidas? Em que elas são parecidas? Bom, a gente vai descobrir isso de forma um pouco mais detalhada no próximo episódio do nosso curso de Introdução à Teoria Literária. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre teoria literária ou para adquirir um dos nossos outros cursos, não deixa de enviar o seu e-mail para o endereço que vai aparecer aí na tela, e a gente tem excelentes oportunidades para você que é booktuber, para você que é escritor, para você que é um leitor curioso, que quer aprender um pouco mais sobre literatura, ou mesmo para você que precisa de aulas particulares, que precisa de outros cursos que atendam a outras demandas. Não deixe de enviar o seu e-mail para o endereço que vai aparecer aqui, tá bom? Se inscreva no canal, ative os sininhos para receber as notificações. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima!